Olá, estamos aqui numa nova edição do Brandãocast. Estou aqui com um convidado, o Dr. Júlio Marchini, que é meu parceiro aqui no livro de Medicina de Emergência da USP, parceiro na coordenação do curso de emergência da USP, docente de Medicina de Emergência da Faculdade Albert Einstein, parceiro em várias publicações, né? No Covid foram quanto? Umas 12, 13 que a gente fez juntas? É por E, aí. e até mais. E a parceria não acabou, não. A gente continua. E, Júlio, queria conversar com você um pouco sobre algo que eu vejo muita polêmica e eu vejo muita confusão, que é o manejo de duas situações, que é o paciente com insuficiência cardíaca aguda descompensada e diferenciar isso desse negócio que os emergencistas gostam de utilizar esse nome. Esse não é um nome totalmente aceito. Se você pesquisar no PubMed, você vai ver 28 publicações com esse nome, que é o SCAPE, Sympathetic Crashing Acute Pulmonary Edema. E aí, Júlio, o que você acha dessa terminologia e o que você vê sobre as insuficiências cardíacas e como eu diferencio os dois? Brandão, muito obrigado aqui por me convidar aqui para o seu Brandãocast, esse primeiro episódio. Fico muito feliz de iniciar mais esse projeto com você. A gente tem vários, como você mesmo citou, a gente tem vários projetos nesses últimos anos de muito sucesso, né? De fato, o edema agudo pulmonar hipertensivo ganhou essa alcunha, SCAPE, na literatura da medicina de emergência. Parece algo como puxar para si o diagnóstico, né? Isso aqui agora é uma doença que a gente quer ter na medicina de emergência e vai ser a parte da cardiologia. Não sei se foi isso o sentimento por trás disso, né? De fato, se a gente olha assim consensos de insuficiência cardíaca da cardiologia, a parte o segmento do consenso que está ali dirigido para as descompensações agudas é muito pequeno. Uhum. Né? Até os empreendimentos aí no sentido de estudos para olhar para as descompensações agudas não são a principal foco. Né? Muitas vezes o foco é o paciente ambulatorial, ou então o foco é o paciente que entrou por insuficiência cardíaca, mas ele já está parcialmente compensado. Né? A furosemida já está via oral. Então, não parece ser o principal interesse. Então, de repente, pôr um nome desse, de repente tem essa importância. Ó, a gente tem que olhar para essa condição. Isso aqui tá mais esquecido. Talvez seja nesse... Esse seria um jeito que eu conseguiria ver... que poderia ter um aproveitamento bom de chamar por um outro nome, né? Porque, vamos lá, e muitas vezes eu ouvia podcast, a Mal Matu falando, daí ele falava de insuficiência cardíaca, eu não vou dar diurético, e eu falando assim, daí eu vou dar o vasodilatador, falando de evidência, e eu surtava ouvindo aquilo, eu fazia, meu Deus, da onde ele tá tirando? Aí, em algum momento, eu falei, gente, ele tá falando de algo totalmente diferente do que eu tô pensando. Ele tá falando basicamente do edema agudo do pulmão hipertensivo, como IC, e o que o cardiologista tá chamando de C diastólica, ele tá chamando de descompensada, ele tá chamando de escape, e essa abordagem. Eu falei, não, aí agora eu começo a concordar um pouco com isso, mas a gente criou um nome chamado Sympathetic Crashing Acute Pulmonary Edema e a gente tem zero evidências de atividade simpática. A gente não tem nenhum trabalho que dosou catecolaminas nesse paciente. Eu achei um, só que ele era numa circunstância meio diferente. E a gente tem manifestações parecidas com o que você tem em ativação simpática, e daí a gente está extrapolando que isso existe. E isso, para mim, é um pouco um problema. Por que não a gente não usa o nome edema agudo pulmão hipertensivo ou flashing pulmonary edema, que é um nome que está mais tradicional na medicina? É essa justificativa que eu trouxe, né? É tentar puxar para si uma doença nova, mas de fato não tem evidência de catecolaminas elevadas. Não tem, eu não encontrei, eu procurei, tem manifestações clínicas parecidas. Agora, até assim, no Escape se fala muito de você usar o vasodilatador como droga preferencial. E eu achei algumas coisas, Júlio.
Tem trabalho, né, que comparou, até do Lancet, que comparou doses altas de vasodilatadores com doses baixas de diurético. Isso teve mais benefício. Um outro comparou com VNI, que foi bom. Então, me parece, e eu concordo com usar vasodilatadores. E aí, nitroglicerina ou nitroprusiato, na sua opinião? Então, essa questão também não está resolvida com o que a gente tem de evidência. A gente faz uma extrapolação de dados de modelos. Né? Então, o modelo animal mostrou que tem roubo de coronariano com nitroprusiato. A maior parte dos edema agudos de pulmão, a gente sempre fica preocupado com a MAIC de causa isquêmica. Então, a gente vai... Estou ligando aqui os pontinhos. Se é isquêmico e eu estou preocupado em fazer roubo coronariano, então eu vou preferir nitroglicerina por conta disso. Mas a evidência é muito indireta e tem gente trucando e talvez até usando nitroprusiato com sucesso nessa hora. Uma das nossas ex-residentes, ela falava assim, não tem nem o que discutir, nitroprusiato é muito melhor, talvez seja. E olha, o que eu tenho visto e que é o paradigma novo que foi criado na emergência, eu vou falar. Eu fui convencido. Eu lembro que eu ia para um hospital secundário que tinha alguns emergencistas de formação e toda hora eu estava vendo um paciente com nitroglicerina, nitroprusiato, e eu ficava com raiva porque eu via o paciente bem e eu queria dar alta para o paciente. E daí eu via como que o paciente chegou, olhava os exames da entrada, eu falei, meu Deus, tinha um mar aqui, não era um pulmão. Então eu vi que funcionou. E lembra que eu propus, vamos fazer esse trabalho de dose alta contra dose baixa de nitroglicerina e tem alguma evidência de paciente melhorar muito mais rápido, às vezes 5 vezes mais rápido, 6 vezes mais rápido. Isso foi algo que eu aprendi vendo aqui, embora a evidência é relativamente pobre. A evidência, se não me engano, são 2 ou 3 estudos. Isso. Cada um tem 40, 50 pacientes. Isso. É pequenininho. Eu acho que uma coisa que dá para dizer com mais tranquilidade é que as doses muito altas propostas nesses estudos, 1 miligrama, 2 miligramas, tem até um relato de casos que chega a 16 miligramas de nitroglicerina, são seguras. Isso. Então, eu tenho um paciente com edema agudo pulmonar hipertensivo, eu posso fazer doses muito altas. Agora, a evidência depois disso, de que isso é melhor do que o outro tratamento, aí é mais difícil de fazer. Porque eu vou começar a precisar de números de pacientes muito grandes. Porque eu estou comparando agora, o meu desfecho não é mortalidade, meu desfecho é tempo em sala de emergência, meu desfecho é tempo com droga vasodilatadora endovenosa. Então, eu começo a ter desfechos mais difíceis de eu conseguir demonstrar. E aí eu preciso de números grandes de pacientes que até hoje isso não aconteceu. Mas o outro ponto desses estudos é que se você olha lá nos protocolos, eles não proíbem o uso do diurético. Não mesmo. Não mesmo. Então, se ele não proíbe o uso de diurético, como que eu posso falar que a terapia é só o vasodilatador? Isso é complicado. Saiu agora um com 91 pacientes, se eu não me engano, que mostrou também a coisa. Tá aí uma revisão escrita por Brito Longo, eu até pedi o artigo dele, que ele fez uma revisão sistemática. Quero ver que ele escolhe e ele fala muito de diurético, não é a escolha. Mas um dos trabalhos que eu vi, Júlio, 100 microgramas foi ótimo, maior, mas quando começa a passar de 200 microgramas minuto em dose contínua, isso começa a ser um problema num trabalho. Vai ser algo que eu vou conversar com os meus alunos da mentoria. A gente não sabe direito. No final das contas, é assim, nitroprusiato é muito melhor. A gente não tem a evidência para dizer isso, né? É aquela coisa da medicina baseada em experiência. Eu vejo funcionar muito bem no meu paciente 1, 2, 3, 4 vezes. A gente não consegue ter a sensibilidade para detectar um risco relativo, uma melhora de um risco relativo, um odds ratio que melhorou. Com medicina baseada em experiência, eu não consigo ver essa diferença. Ou, ao contrário, eu não consigo ver uma piora. Eu vou ver alguns pacientes que melhoraram e eu não consigo tirar uma conclusão. Para isso que os estudos são feitos, né? Exatamente. Eu acho complexo. E essa questão do diurético, ela é um pouco pior do que isso, porque o que acontece? Eu tenho alguma evidência de insuficiência cardíaca agudamente descompensada de diminuição de mortalidade com diurético. Eu nunca tive isso com vasodilatador. E aí, é claro, insuficiência cardíaca agudamente descompensada, não necessariamente a mesma coisa de escape. Comenta um pouco sobre isso, Júlio. Porque nesse ponto,
aí a gente tem uma diferenciação que não habitualmente é feita na literatura da cardiologia, que é se é hipertensivo ou não hipertensivo, né? Porque até você criou um termo que é o FOSP, né? Que nem tem estudo, né? E aí você cria um termo para contrabalancear o escape, que seriam os outros tipos de insuficiência cardíaca, mas só em termos de opinião do especialista. A gente não tem uma evidência. Agora, se a gente volta para uma outra literatura que fala de edema agudo pulmonar, independente se ele é hipertensivo ou não hipertensivo, com certeza, diurético, tempo de infusão de diurético faz uma enorme diferença. A gente tem estudo mostrando isso. Em até 1 hora, a gente consegue melhorar a sobrevivência desses pacientes. Pois é, pessoal, eu comento assim, tem um trabalho que mostrou mortalidade de 6% em quem tomou o diurético depois de 1 hora, contra 2,9% em quem tomou dentro de 1 hora. Isso é uma morte a menos a cada 30 e poucos pacientes. Não é algo que dá para ignorar. E tudo bem, não foi diferenciado quem era o escape e quem não era, mas tem alguns estudos que mostraram que parece que a tendência do diurético é funcionar até melhor nesse paciente com insuficiência cardíaca aguda diastólica. E depois, assim, tem uma lógica ali, mas não tem hipervolemia nesse paciente, mas o pulmão está encharcado. E assim, e se eu fizer uma dose e depois eu chegar à conclusão que eu não preciso mais, tudo bem. Não, eu acho que a gente pode considerar do paradigma que o vasodilatador é a primeira droga, mas não que não dá para usar diurético. E aí uma evidência que eu achei ali, que usaram para não usar a furosemida, foi um estudo que usou score de Borg de dispneia, e ele não foi tão diferente no grupo que tomou furosemida com não, levemente favorável no da furosemida, e usando isso como evidência. A evidência eu achei muito ruim. E, gente, tudo bem, não está tão separado por estratificação, mas eu tenho uma evidência de diminuição de mortalidade na insuficiência cardíaca aguda descompensada, e aí, de repente, eu não vou usar. Eu acho muito ousado, não baseado em evidência. E, desculpa falar isso, mas isso começa a ser medicina baseada em blog, em podcast, e não baseada em evidência. Quando eu começo a usar esses termos em que você não tem validação nenhuma de literatura. Eu acho que a gente pode considerar o vasodilatador como droga, mas proscrever o diurético é invenção, tipo da série fui para o banheiro e tive uma ideia. Eu acho que se a gente resgatar uma máxima do FOAMed, Free Open Access, né? Medicina de emergência Free Open Access. Lá no começo, quando estava surgindo o FOAMed, uma das máximas que o pessoal falava era, olha, isso aqui é um podcast, um blog, ele vai desperta o interesse, mas vai lá e faz o seu estudo. A gente precisa avançar nisso. Agora, Júlio, e para quem eu vou usar inotrópico? Bom, aqui a gente não está mais falando de edema agudo pulmonar hipertensivo. Agora eu tô falando... Graças a Deus, eu não vou dar dobutamina para escape, gente. Agora eu tô falando do paciente chocado. Agora eu estou no choque cardiogênico, eu estou no outro polo. Então eu estou no paciente hipotenso, eu estou no paciente mal perfundido, eu estou no paciente com livedo, eu estou no paciente com a pele fria, pegajosa, eu estou com o paciente com débito urinário ruim, que está rebaixando o nível de consciência. Talvez eu vou olhar esse coração, eu vou... num POCUS, eu até pode reforçar a minha ideia, eu ver um coração que está batendo ruim ali, né? Mas eu acho que a clínica é mais importante do que eu ver, né? Justamente, só porque eu estou vendo um coração que eu estou acreditando que está batendo ruim, começar a dobuta, mas está com a PA 14/9, eu acho que a gente tem que repensar as coisas aí, né? Mas sim, então é esse paciente que vai precisar. Agora, ele tem má perfusão e ainda tem uma pressão mínima, eu acho que a gente pode entrar com a dobutamina primeiro. Eu tenho criado mais coragem de até reduzir esse. Talvez uma sistólica de 11, 10, hoje em dia talvez 9. Dá para entrar com a dobuta primeiro. A dobuta pode ter um efeito vasodilatador inicial e eu posso perder um pouco dessa pressão sistólica. Abaixo de 9 eu acho que começa a dar medo. Será que não vale a pena entrar com uma noradrenalina primeiro? Garantir um pouquinho de pressão e depois entrar com a dobutamina? Eu acho que é algo para se pensar. Mas às vezes a gente tem uns resultados muito bons. A gente entra com a dobutamina, a pressão sobe, né?
Com certeza. O que é o meu paradigma? Eu vou te dizer o que eu faço. Normalmente, para insuficiência cardíaca descompensada. Uma insuficiência cardíaca descompensada, que está com a pressão 180, 190, está indo no escape, é vasodilatador e eu vou dar diurético. Também. Embora a primeira droga é vasodilatador. Eu tô naquele paciente que tem menos de 85 de sistólica tal, e não está com gesto, esse cara provavelmente é volume e eu dei diurético demais. Aí entra nesse paradigma. E olha, eu vou ser usado aqui. Eu acho que até uma pressão acima de 100 de sistólica, eu ousaria ver se vasodilatador cabe aqui. Abaixo de 100 de sistólica eu não entraria. E se tivesse principalmente abaixo de 90, eu entraria com a dobuta, mas abaixo de 80 sistólica eu entraria com norepinefrina primeiro, antes de entrar a dobutamina. Lembrando que a longo prazo, essa evidência não é tão boa, dobutamina é associada a um aumento de morte cardiovascular, né, com o seu uso. Agora, o que vai fazer a diferença para esse paciente? Talvez eu vou ter que estabilizar ele com um dispositivo de ajuda ao ventrículo esquerdo. O dispositivo mais comum que a gente tem no Brasil é o balão intraórtico. Então, muitas vezes só é possível passá-lo numa sala de hemodinâmica. Então, talvez vai ser difícil eu ter isso, dependendo até no nível de assistência que eu estou com esse paciente. Mas é algo que está bem indicado que vai ajudar esse paciente. Melhor do que um balão intraórtico, talvez um Impella, mas também a gente vai ter menos acesso ainda. Mas o mais importante é uma das principais etiologias desse choque cardiogênico é a isquemia. E eu preciso revascularizar esse paciente. Eu preciso conseguir, se eu não tiver num lugar que eu possa fazer isso, eu preciso conseguir transferir ele com máxima urgência para que ele seja revascularizado. É isso que vai fazer a diferença para eu salvar esse paciente. Se você pegar um paciente que está com choque, que você definiu que é cardiogênico, você não tem etiologia, você então faria cineanjo de rotina? Eu acho que assim, é uma das principais etiologias, mas será que esse meu POX me dá uma pista do que está acontecendo? Será que tem outros fatores que podem estar ajudando? Eu começo a entrar aí outras doenças. Será que é uma miocardite? Tá. Será que tem tamponamento envolvido? Talvez eu consiga ver no meu POX. Será que tem fatores mecânicos aí desse VE? Será que é um Takotsubo que está com baixo débito? São doenças mais complicadas e eu não vou ter esse fator aí reversível. Entendi. E aí o que eu tenho para fazer é suporte, né? Eu melhoro com um dispositivo de ventrículo esquerdo até a doença de base regredir e esse paciente conseguir se restabelecer. É o que aconteceu. A gente teve um caso lá que era uma fração de ejeção de 8%, não estava chocado, queria começar inibidor de ECA em dose alta, mas logo o paciente chocou, foi para a nora, dobuta, e ficou um mês eles tentando tirar a droga vasopressora para iniciar, mas conseguiu depois dar alta com fração de ejeção de 20, que às vezes melhora, né? Agora, Júlio, me explica uma coisa. Para quem não entende muito, como é que funciona e por que melhora o paciente com balão de contrapulsação, balão intraórtico? O balão intraórtico ele ocupa um espaço na aorta, ele é colocado 2 centímetros abaixo da subclave esquerda, então ele não oclui ali os 3 ramos principais ali da crosta da aorta, ele acaba sendo posicionado depois disso. E ele é ciclado conforme o próprio, né, como o nome já diz, o ciclo cardíaco. Isso pode ser feito através do eletro ou da curva de pressão arterial. Eu tenho lá meu dispositivo que detecta os tempos do eletrocardiograma para disparar esse balão, ou então a curva de pressão arterial. Então, como que ele funciona? Na hora que eu tenho a diástole, né? Então, na hora que eu não estou mais ejetando do ventrículo esquerdo para a aorta, a válvula aórtica fechou, o balão expande. Então, ele ocupa o espaço da aorta. Com isso, uma das possíveis aí mecanismos que ele ajuda, né? Ele joga sangue de volta para a coronária. E talvez melhorando a perfusão desse músculo cardíaco durante a diástole e joga também para os outros ramos para frente. Bom, isso na diástole. Aí, na hora que está chegando a sístole, isso tem que estar bem configurado lá os tempos, né? Todo balão intraórtico ele tem um console que eu consigo ajustar esses tempos para que não seja, para que esse balão não fique preenchido na hora errada ou ele desinsufle na hora errada, né?
Então, na hora que começa essa sístole, o balão ele murcha. Isso é feito com um gás hélio, que é um gás que eu consigo conduzir ele mais rapidamente. Eu consigo, então, fazer desinsuflação e insuflação desse balão bem rápido, de forma que a hora que eu desinsuflo ele, a teoria, eu crio uma pressão baixa dentro da aorta e consigo melhorar o débito cardíaco. Excelente, né? E você tem uma boa experiência com o balão intra-aórtico? Poucas vezes que eu tive a oportunidade de utilizar, ele dá uma impressão boa da estabilidade do paciente, né? Os dados não refletem. Mas, de novo, medicina baseada em experiência. Mas alguma coisa. Se há algum lugar que dá para tentar ser empírico até certo ponto, é na emergência. Só não dá para morrer pela causa do empirismo, né? Se dá para ter evidência, é melhor. Agora, Júlio, faz um resumo de como você maneja, então, esses pacientes com insuficiência cardíaca para a gente encerrar aqui o nosso podcast. Eu acho que você já tinha começado aí muito bem esse resumo, né? Então, tem os edema agudos pulmonares hipertensivos, né? Ou também muito bem conhecidos aí como escape. Eu preciso derrubar aí a pós-carga, é isso que está impactando o débito cardíaco. Não posso esquecer do diurético, né? E se esse paciente nunca usou diurético, a dose é baixinha, 1 a 2 ampolas. Se o paciente usa diurético, eu vou fazer 2,5, 3 vezes o que ele já usa. Talvez vai ser uma dose só, talvez eu vou deixar de horário. Muitas vezes o edema agudo pulmonar hipertensivo, o escape, tem uma reversibilidade muito boa, né? Então, eu consigo tirar esse paciente da sala de emergência rapidamente, talvez não vai precisar de diurético mesmo depois. A pressão, conforme a pressão está caindo aí, eu não tenho mais uma sistólica tão alta, você colocou aí um limite aí de 11, 10 para ainda usar um vasodilatador. De vez em quando eu vi essa situação, não sei se eu sou tão confortável com isso, né? Mas conforme ele vai ficando cada vez mais hipotenso, a gente vai ter que começar a lançar a mão de outros mecanismos e deixar de lado o vasodilatador. Se eu começo a ter manifestações clínicas de uma perfusão ruim, eu preciso melhorar a contratilidade desse paciente quimicamente com dobutamina, com levosimendan ou mecanicamente com um dispositivo de auxílio ao ventrículo esquerdo. E se ele está muito hipotenso, talvez a primeira droga que eu vou precisar lançar a mão é um vasoconstritor. Talvez eu vou lançar a mão da noradrenalina. Excelente, Júlio. Esse estudo a gente tem que fazer. Doses altas do paciente tem pressão, sei lá, sistólica maior que 150, e doses menores quando está entre 100 e 140 de trato. Aliás, você escreveu esse trabalho para a gente fazer. Não, dá para pensar num mecanismo legal, né? Dele vir já pré-diluído e a gente conseguiria até fazer ele de forma cegada, né? Não sei. Eu tenho aqui a regra do estudo, eu uso ele entre X e X ml, X e Y ml por hora, que a gente já pré-calcula e sabe que é o seguro e que, na verdade, eu não sei exatamente quanto que tem lá ali dentro. Não, vamos fazer esse estudo. Esse estudo nós ainda vamos publicar. Com isso, a gente está encerrando, agradecendo muito a participação do Júlio, que vai vir aqui outras vezes. Um abraço e até uma outra vez para todos os que estão nos acompanhando. Muito obrigado, um abraço.